porque o domingo promete ser intenso. E eu quero hoje falar sobre domingo que vem. Eu quero convidar você, brasileira, brasileiro, você independente de que posição tenha, mas que se alinha com pautas que a sociedade grita hoje nas ruas, e nós temos que ir para as ruas. A única forma que eu vejo hoje, inclusive até dessa casa se levantar, é o povo brasileiro se manifestando nas ruas de forma ordeira, pacífica, respeitosa. Mas as ruas, as grandes mudanças que nós tivemos nesse país foi exatamente através de movimentos populares. Então nós temos que voltar, porque tem muita coisa errada nesse país. Os valores estão completamente invertidos, as prioridades, a questão moral degradada dessa nação. E vai ter um grande evento, e eu estarei presente na próximo domingo, 14 de julho. E olha a data, 14 de julho, tem até uma simbologia em tudo isso aí, porque foi nessa mesma data, em 1789, que acontecia a tomada da Bastilha, um dos mais importantes eventos que marcaram a história da humanidade. A França vivia uma grande crise no reinado de Luís XVI, com gastos excessivos e aumento abusivo dos impostos. A Bastilha era onde permaneciam todos os presos políticos. Olha só a sinalização, as coincidências, e a gente sabe que nada é por acaso. Inclusive a França, nesse final de semana, senador Plínio Valério, teve lá as eleições para o parlamento, e aí a gente vê, rapaz, lideranças do governo Lula aqui comemorando que a esquerda ganhou, mas quem ganhou no voto é porque o sistema é diferente, mas a maioria da população votou na direita. Só que o sistema lá distrital acabou prevalecendo o da esquerda. Só que a gente não pode esquecer que ampliou bastante o crescimento da direita. E não me venham com aquela história de querer pregar extrema direita. Já viu isso? Extrema direita. Parece que não existe direita, é só de extrema direita para algumas pessoas. É tudo caso pensado, é tudo bem bolado, para induzir ao erro a população brasileira. Quer dizer que defender a vida de bebês contra assassinatos, ser contra a liberação das drogas que levam ao vício, que estragam uma sociedade, que devastam, que ser contra a erotização das nossas escolas, das nossas crianças nas escolas, a doutrinação delas, deixe nossas crianças em paz, quer dizer que isso é ser de extrema direita? É o extremo, eles querem colocar pecha. Esse é a guerra de narrativa desonesta que vive. Mas olha só, o povo indignado, senhor presidente, resolve invadir e destruir a prisão lá na França. Tinha início a Revolução Francesa com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Com ela, a primeira Declaração Universal dos Direitos dos Seres Humanos, sinalizando para o início de uma nova era. Sinalizando. No próximo dia 14 de julho, todos os homens e mulheres de bem, repito, estão convocados para uma manifestação pacífica na Avenida Paulista. As ruas continuam sendo até hoje o grande palco para os movimentos democráticos que promovem transformações sociais. E as pautas para essa importante manifestação estão em sintonia com a vontade da grande maioria da população brasileira. Estaremos defendendo a vida desde a concepção, dizendo não ao aborto. Estaremos chamando a atenção da Câmara dos Deputados para que cumpra o seu dever votando a PEC 45, já aprovada aqui pelo Senado, e que introduz na Constituição o princípio consolidado nas leis de tolerância zero ao tráfico de drogas. A aprovação dessa PEC poderá criar um impasse importantíssimo para a libertação do Brasil.
um impasse institucional que finalmente faça chegar a hora da verdade na nossa nação. Sim, porque o STF quer esmagar isso aqui. Quer esmagar. Legisla até sobre maconha hoje. A interesse de quem eu não sei. Porque essa casa sempre, nunca se esquivou o Congresso Nacional de debater sobre drogas. E sempre fez leis com tolerância zero. Estaremos reivindicando a justa anistia aos presos políticos de 8 de janeiro também nas ruas. Ao mesmo tempo em que cobramos do Senado da República que cumpra seu dever constitucional e dê início imediato a um dos mais de 20 pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Milhões de brasileiros, senhor presidente, estão indignados com tanto ativismo político de alguns ministros do Supremo, com tantos abusos de autoridade, com tanta invasão de competência e tanta arbitrariedade cometida por um único homem que não tem nenhuma legitimidade popular, mas está conseguindo anular e esmagar um poder constituído por 594 parlamentares eleitos para representar a vontade de mais de 100 milhões de brasileiros. Aberrações jurídicas, como o famigerado inquérito das fake news, onde o único magistrado, ele mesmo, tem o poder de acusar, investigar, julgar, condenar sem direito a nenhum recurso, rasgando a nossa Constituição. E se aproveita desse inquérito do fim do mundo para perseguir, censurar e punir aqueles que ousam fazer alguma crítica aos infalíveis detentores da Suprema Toga. Tudo entre aspas. Senhor presidente, se o senhor me der um pouco mais de tempo, eu estou concluindo. Depois de muitas interferências do Supremo no Congresso Nacional, todas aceitas passivamente, eis que chegaram ao ponto de legislar de forma ilegal, liberando o tráfico de pequenas quantidades de drogas, uma calamidade social sem precedentes. E pior, com o voto do ministro Barroso, que tinha a obrigação moral de se declarar suspeito, pois já participou de evento em Nova York, patrocinado por Jorge Soros, o maior investidor na legalização da maconha no Brasil. Essa foi uma das principais razões do pedido de impeachment que fiz, junto com mais de uma dezena de senadores aqui, tempos atrás. Para concluir, se eu me der mais 1 minuto e meio, eu fecho. Vivemos tempos muito difíceis, de completa inversão de valores. Todos os criminosos de colarinho branco que assaltaram esse país chamado Brasil, desviando bilhões de reais, estão livres, mesmo sendo réus confessos. Chegamos a um nível muito grande de degradação e que o sistema corrompido e corruptor permitiu que uma pessoa condenada em 3 instâncias a mais de 10 anos de prisão por ter chefiado o maior esquema de corrupção da história voltasse a ser novamente presidente da República. E depois do inquérito do 8 de janeiro, o que já estava muito ruim piorou ainda mais. Alexandre de Moraes sustenta com um festival de injustiças uma narrativa absurda de pais, que pais e mães, avós de família, detidos portando apenas bandeira do Brasil e uma Bíblia, são terroristas perigosos, capazes de, num domingo, à tarde, sem nenhuma arma, derrubarem o governo e destituírem o Supremo Tribunal Federal. Queria dizer ao nosso querido senador Cajuru que concedi a ele 3 minutos, vou conceder também 3 minutos a Vossa Excelência, ou mais. Obrigado, senador. No minuto final, senhor presidente, lhe agradecendo e agradecendo o senador Cajuru também. É risível o que estão querendo fazer com o nosso país, com pessoas boas e justas. E aqueles, a minoria que erraram, esses devem ser punidos, mas com rigor da lei, não rasgando o nosso ordenamento jurídico. Então, senhor presidente, esse ministro está abolindo o Estado Democrático de Direito,
rasgando nossa Constituição. No dia 14, certamente, uma das principais questões que precisarão ser respondidas é, já que ainda